A humanidade é constituída por várias espécies diferentes, e a nossa, Homo sapiens, é apenas uma entre tantas. Isso quer dizer então que houve uma época que várias espécies humanas habitavam o mesmo planeta ao mesmo tempo. E nesse vídeo vamos conhecer uma espécie que nós, Homo sapiens, possivelmente vivemos durante a mesma época. Vamos ainda conhecer uma outra espécie que talvez nós encontramos e outra ainda que nós não só convivemos, mas nos misturamos geneticamente com ela. Você está prestes a ouvir uma história pouco conhecida. Essa é a história de um enterro, de um hobbit e um fantasma sem rosto. Essa aqui é a reconstrução do crânio do primeiro registro de um ser humano a ser enterrado em um funeral. Porém, há algo de muito controverso aqui. Perceba que esse crânio aqui tem algo de estranho. Ele parece ser menor do que o meu crânio e do que o seu crânio, mas ele não era de uma criança pequena. Esse crânio, em comparação com o meu ou com o seu crânio, além de menor, ele tem proporções diferentes. Mas isso não é porque essa pessoa tinha uma condição especial também. Esse crânio, na verdade, é de uma outra espécie humana, e tudo o que nós sabemos dela vem de um suposto cemitério que passou centenas de milhares de anos esquecido, mas foi encontrado há pouco mais de uma década e estava bem debaixo dos nossos narizes, aqui na África do Sul. Esse cemitério fica localizado exatamente bem aqui. E bem aqui pertinho, a cerca de apenas 1 hora de distância, fica Joanesburgo, simplesmente a maior cidade do país. Ou seja, esse lugar, esse cemitério, não era tipo escondido no fim do mundo. Todos sabiam onde estava a porta para esse tal cemitério. Essa aqui é a porta de entrada para um sistema de cavernas conhecido como Estrela Ascendente, um lugar extremamente difícil e perigoso de explorar. Mas esses dois toparam. Esses eram 2 exploradores de caverna que em uma sexta-feira 13, em setembro de 2013, entraram nessa caverna. E essa aqui seria uma representação simplificada do interior da caverna Estrela Ascendente. E para você ter uma noção de escala, vamos dizer que esses 2 pequenininhos bem aqui são os nossos exploradores. Então vamos lá, eles entraram por aqui, desceram vários metros em um precipício, depois continuaram a descer, rastejaram por uma passagem estreita de somente por volta de 25 centímetros de altura, o que só aí teria muita gente que fisicamente não conseguiria passar, mas eles ainda continuaram e escalaram mais alguns metros para depois descer por uma fissura vertical extremamente estreita. Essas são as condições dessa descida de 12 metros. E aqui é mais ou menos o ponto mais estreito de todo o trajeto, podendo se apertar em somente 20 centímetros. Isso é um palmo, basicamente. Mas depois de passar por tudo isso, finalmente nossos 2 exploradores chegaram aqui, na Câmara de Naled. E aqui encontraram algo que jamais iriam imaginar. A cerca de 30 metros abaixo da superfície, eles viram isso aqui. E isso aqui também. Esses são ossos humanos expostos. Porém, eles não pareciam ser da nossa espécie. E aí, é claro, para registrar tudo isso, eles bateram fotos e filmaram tudo que puderam. E aí fizeram todo o trajeto de volta e rapidamente mostraram as evidências para Lee Rogers Berger, um paleoantropólogo que iria fazer as coisas acontecerem nessa história. Berger tomou uma atitude rápida assim que soube desses ossos. Um post no Facebook. Com esse post, ele buscou pessoas com conhecimento e prática em arqueologia, paleontologia e escavação, e de preferência que fossem magras e pequenas, todas dispostas a arriscar suas vidas por um bem maior. E o pior que deu certo. Simplesmente um time de especialistas foi montado e em menos de 2 meses da descoberta inicial, uma expedição envolvendo 60 pessoas foi montada em frente à entrada da caverna Estrela Ascendente. Os especialistas recrutados desceram, passaram horas preparando o terreno para no fim trazer à luz do dia isso aqui. Mas obviamente eles não pararam em uma única mandíbula. Por volta de 1.800 fragmentos de ossos foram retirados. Isso representa os restos de cerca de 15 indivíduos diferentes. E todos eles pertenciam a uma única espécie humana que,
em homenagem à câmara de Naled, foi batizada de Homo naledi. Essa espécie viveu por volta de 230 e 330 mil anos atrás. Nós até convivemos um pouco com eles. Bom, mas o que interessa aqui é que essa aqui foi uma das maiores descobertas da paleoantropologia, não só pela quantidade de ossos, mas também pelas circunstâncias que eles foram encontrados. É aqui que as coisas começam a ficar estranhas. Porque, veja bem, essa aqui é a câmara de Naled e isso aqui é um lugar extremamente inacessível. E o que é mais bizarro é que lá dentro, basicamente, só havia ossos de Homo naledi. Não havia ossos de basicamente nenhuma outra espécie. E o que explica isso? A primeira coisa que alguém pode supor é que uma força física da natureza trouxe esses ossos para lá. Algo como uma enchente. O problema é que isso parece não fazer tanto sentido depois de pensar um pouco. Porque, veja bem, olhe de novo aqui para o caminho até chegar à câmara de Naled. A gente tem que achar plausível que restos mortais de um Homo naledi tenham sido levados daqui, do topo da entrada, até todo esse caminho estreito até chegar bem aqui. Parece um tanto quanto improvável, eu diria, porque uma vez que a água encontra essa passagem estreita, ela meio que veda toda essa parte posterior do trajeto. Isso cria um bolsão de ar que iria frear ou até impedir completamente o avanço da água. Isso faria com que fosse improvável uma enchente ir descendo por aqui e depois continuar o seu trajeto até a câmara de Naled. Talvez ela enchesse parcialmente isso aqui, mas difícil ela escalar isso tudo e chegar até a câmara de Naled. E eu diria ainda mais curioso seria se essa enchente fosse capaz de trazer ossos de 15 indivíduos da mesma espécie, mas nenhum osso de nenhuma outra espécie. Tá, mas se em vez de enchente fosse um predador que trouxesse esses Homo naledi até lá, vai ver que um predador simplesmente caçou um Homo naledi, carregou ele até a câmara de Naled para poder comer ali a sua refeição tranquilo. Bom, predadores podem fazer isso. Poderia ser até um predador especializado em caçar apenas Homo naledi. Mas a questão maior aqui é que se um predador é capaz de caçar e arrastar um Homo naledi, não é de se espantar que ele seja de um tamanho similar, ou talvez até mais provável seja maior do que um Homo naledi. E aí você teria que achar plausível de que um predador gastou o seu tempo e energia para passar por lugares que ele teria muita dificuldade de atravessar e se enfiar exatamente aqui. E ele fez isso pelo menos 15 vezes. E sim, isso é possível? Sim, mas isso não deixa de ser um cenário improvável. Então, qual seria uma outra explicação para isso? Para encontrar um cidadão desse bem aqui? A explicação seria um enterro deliberado e proposital. Essa foi a conclusão de Lieberger. E veja bem, aqui nós não estamos falando de um comportamento que você encontra em várias outras espécies. É uma coisa meio rara que a gente está falando aqui. Porque até existem outros animais como elefantes e chimpanzés que podem exibir um comportamento mortuário. Aqui eles vigiam o falecido ou talvez até tentam interagir com ele esperando que ele volte à vida. E não me entenda mal, isso por si só já é um comportamento fantástico. Mas um enterro é mais do que isso. O enterro não é um comportamento mortuário, ele é o que se chama de um comportamento funerário. O funerário é um comportamento que se diferencia porque há um ato social intencional, feito por seres capazes de pensamento complexo que veem eles mesmos como separados do mundo natural à sua volta e reconhecem a significância dos que partiram. Isso realmente é algo especial e é isso que pode ser encontrado na Caverna da Estrela Ascendente. Então, o que eu quero dizer com isso? De que, sim, existe a possibilidade de que esses carinhas aqui, os Homo naledi, tivessem pensamentos complexos, talvez até
uma crença. Caraca, quem sabe eles tinham uma crença de que eles, sei lá, precisavam enterrar os seus mortos em um lugar especial. E para isso vale a pena passar por um trajeto dificílimo. Ou seja, um ou mais humanoide vivo poderia carregar um morto, indo desde a entrada até a câmara de Naled. O vivo iria deixar lá o falecido e depois iria retornar para os seus afazeres. E indo ainda mais longe, podemos supor que talvez o lugar ideal dentro da crença deles fosse justamente um lugar difícil. Então encontramos ossos aqui, não apesar de ser um lugar difícil, mas porque é um lugar difícil. Sei lá, vai que Homo naleds poderiam ter uma crença de que os seus falecidos precisariam estar de alguma forma em um lugar protegido e seguro. E, eu sei, tudo bem que isso parece que daria muito trabalho só para performar uma crença, performar uma coisa que não teria nenhuma grande vantagem adaptativa. Mas é claro que isso é possível de acontecer. Afinal, nós humanos somos mestres em fazer coisas trabalhosas apenas por crenças. Certo, então os Homo naledi talvez eram capazes de crenças e quem sabe até de acreditar em vida após a morte. Existe essa chance. E Lee Berger abriu essa porta dessa possibilidade quando ele concluiu que enterros deliberados poderiam ser feitos. E além disso, o próprio Berger falou que a caverna, claro, era escura. E por isso os Homo naledi precisavam de algo para iluminar o seu caminho. Berger disse que viu sinais de fogo lá dentro. Mais tarde, Berger disse que encontrou isso aqui, o que seria um desenho feito por um Homo naledi. O que seria tipo uma lebre dormindo, talvez. Isso quer dizer então que essa espécie, apesar de ter um crânio bem menor que o nosso, com um cérebro quase que um terço menor do que o nosso, ainda assim eles eram bem inteligentes. Eles enterravam os mortos, dominavam o fogo e faziam arte. Ou pelo menos foi isso que Berger deu a entender. E foi aí que a controvérsia começou. Berger foi acusado, para começo de história, de falar e fazer coisas, talvez, digamos, mais pela mídia do que pela ciência. Quando, por exemplo, jogou isso aqui online em 2023, um artigo não revisado por cientistas, juntamente com isso aqui, um documentário na Netflix. E meu Deus, como isso deixou a comunidade científica com uma pulgazinha atrás da orelha. Afinal, por que você não faz o padrão, o simples, que seria uma publicação que antes é revisada por outros cientistas para depois ser lançada ao público? Por que ele jogou um artigo sem revisão direto para o público junto com um documentário cheio de informações sem validação? Será que ele tinha medo de que as suas ideias talvez fossem invalidadas de alguma forma? Bom, isso certamente faz parecer que Berger preferiu jogar pra galera só pra chamar atenção, talvez. É o que tá parecendo. Mas ainda fora tudo isso, teve ainda esse acontecimento bem aqui. Isso aqui é simplesmente um tubo contendo fragmentos de ossos de Homo naledi. E bom, como eu posso dizer isso? Eles foram lançados no espaço na Virgin Galactic. E muita gente achou isso o fim da picada. Cientistas acharam essa ação apenas marketing puro. E talvez com uma ética questionável, que poderia talvez até danificar algo tão importante, um fragmento ósseo de uma espécie hominínia que nós mal conhecemos. O que assim, por um lado, você pode até dizer que dá para entender a necessidade de Berger de chamar a atenção para conseguir fundos para suas pesquisas. Dá para argumentar isso com alguns asteriscos, mas se a gente se ater somente à pesquisa em si de Berger, ainda assim, digamos que há uma grande controvérsia. Por exemplo, Berger até hoje não fez uma publicação científica revisada por outros cientistas sobre a datação do possível uso do fogo e a arte que foram encontrados dentro da caverna. Então, digamos que não dá nem para debater isso ainda. Porque assim, nada impede que um Homo naledi tenha ido para
bem aqui, porque um Homo sapiens antigo como esse aqui pode ter carregado uma Homonaled indo desde a entrada até a câmara de Naled. E o próprio Sapiens pode ter deixado sinais de fogo e a arte aqui dentro da caverna. Pois é, a arte e o fogo, essas atividades podem ter acontecido muitos milhares de anos depois. Pode ser muito mais recente. E sobre o possível enterro deliberado, como a gente disse, as enchentes e os predadores são muito improváveis de terem levado os Homonaled para lá por causa das passagens estreitas. Mas ao mesmo tempo, o que nos garante de que talvez essa entrada bem aqui tenha sido sempre a única a existir? Quem sabe no passado tenha existido uma segunda entrada, ou quem sabe até uma terceira indo até a nossa querida câmara de Naled. Quem sabe uma delas não seja até bem mais fácil o acesso. Bom, nós não temos certeza absoluta de nada disso. Ainda é uma possibilidade. E essa possibilidade faz com que a hipótese de enchentes e predadores ainda possa manter a sua porta aberta. O próprio Berger falou que não há marca de predação nos ossos. Porém, alguns cientistas começaram a analisar inclusive essa própria foto e perceberam algo interessante, que muitos dos ossos longos pareciam estar com algo faltando. E a culpa pode ser dos predadores. Basta olhar para isso aqui. Esse aqui é um leão comendo sua presa. E olha como eles têm um comportamento de roer e mastigar a ponta dos ossos. Isso dá acesso ao tutano lá dentro do osso. E não só leões, mas tigres também fazem isso. E, por incrível que pareça, gatos domésticos também. Eles todos têm um comportamento de roer e mastigar a ponta dos ossos. O que possivelmente quer dizer que algum predador felino de antigamente poderia também ter o mesmo hábito. Então, ossos longos, possivelmente por causa desse hábito, poderiam ter extremidades desgastadas. E foi isso que foi encontrado na caverna Estrela Ascendente. Certo, então existem outras possibilidades, algumas explicações alternativas ao invés de um enterro deliberado. E essas explicações alternativas, como a de predadores, também, claro, não são uma certeza. Porém, elas podem ser mais prováveis do que um enterro deliberado por um simples detalhe. A hipótese de predadores não requer que a gente reveja tantas evidências do nosso conhecimento acumulado sobre como uma espécie humana com um cérebro tão pequenininho é capaz de um pensamento tão complexo. E além de ter um cérebro pequeno, os Homonaled tinham outras coisas que os colocavam como uma espécie, digamos, menos inteligente. Eu estou falando da presença de características mais primitivas. E veja bem, aqui por primitivo não entenda algo como um julgamento de valor, mas apenas como uma característica que já existe há mais tempo do que outras. E para ficar mais didático, vamos supor que fosse possível desenhar isso aqui, um espectro de inteligência e complexidade de pensamentos, indo de um ancestral mais primitivo, com características mais primitivas e menos inteligente, indo até um Homo sapiens, ou talvez até um Neandertal, e possuem pensamentos mais complexos. Tá, então essa seria uma forma meio tosca de pôr as coisas, mas digamos que quanto mais para a esquerda, menos inteligente, e quanto mais para a direita, mais inteligente. Tá, então temos aqui o nosso Homonaled. E o que faria o nosso Homonaled mover mais para a esquerda ou mais para a direita dentro desse nosso espectro? A resposta é características primitivas. Quanto mais características primitivas, mais para a esquerda, mais próximo do ancestral primitivo e maior chance de ter pensamentos menos complexos. Tá, então vamos ver agora como está a situação de fato dos Homonaled. Bom, a característica importante de analisar seria as mãos, porque se esses amiguinhos aqui tivessem mãos parecidas com as nossas, então significa que eles poderiam usar ferramentas assim como nós. Olha essa habilidade com ferramentas. E para nossa sorte nós desenterramos isso aqui. Essa é uma mão de Homonaled e tá quase completinha. Essa aqui é uma mão direita, então tem o mindinho, o anelar, o dedo médio, o indicador e o polegar bem aqui.
Então, se a gente pegar os ossos desses 4 dedos aqui, indo do mindinho até o indicador, e a gente, de alguma forma, olhar eles assim de lado, nós vamos poder ver isso aqui. Nós podemos ver que a mão do Homo naledi tinha ossos que eram um tanto quanto curvados. Olha só como eles são curvados em comparação com os ossos de um dedo humano lateralmente. Mas se a gente comparar a curvatura do dedo humano com a de um chimpanzé, a de um gorila, ou talvez até a de um orangotango, nós percebemos que há uma tendência aqui, que o dedo humano é muito menos curvo do que o dedo de outros primatas. Esses dedos aqui são mais curvados não para manipular ferramentas, mas para se pendurar em árvores. Essa é uma característica mais primitiva que existe há mais tempo. E então, o fato dos Homo naledi terem dedinhos um pouquinho curvados faz com que eles sejam deslocados um pouco mais para a esquerda, em direção a características mais primitivas. Porém, se a gente botar aqui a mão de um Homo naledi próxima a uma mão de Homo sapiens, a gente pode ver que, apesar dessa curvatura, elas são mãos até bem parecidas, as proporções são parecidas. São mais parecidas, inclusive, do que a mão de um chimpanzé. Essa mão de chimpanzé você pode ver que é mais diferente dessas duas outras aqui. O Homo naledi, então, fica um pouco mais para os Homo sapiens. E quem sabe, talvez por isso, vai ver que o Homo naledi usava sua mão mais para ferramentas do que para se pendurar. O que não é nada primitivo, é uma característica que surgiu mais tarde na história da evolução. Então, no geral, a sua mão pode acabar levando o Homo naledi um pouco mais para a direita do que para a esquerda, se aproximando dos Homo sapiens. E aí a gente poderia aqui analisar outras partes do corpo naledi, buscando por características que sejam mais ou menos primitivas. E se a gente fizer essa análise bem ampla, a gente pode encontrar um panorama geral até bem interessante, que em uma mesma espécie nós podemos encontrar tanto várias características primitivas, quanto outras que não são nada primitivas. Então, no final, os Homo naledi poderiam estar realmente algo no meio do caminho entre um e outro. Nós não sabemos ao certo a sua posição, mas possivelmente ele estaria mais perto de nós, um pouco mais para a direita do nosso espectro. Agora, será que isso seria o suficiente para que eles tenham um pensamento tão complexo a ponto de que eles possam talvez ter enterrado seus falecidos? Bom, pessoalmente, assim como Berger, eu gostaria de dizer que sim, que eles eram exatamente assim, inteligentes, enterravam mortos, faziam arte e tudo mais. Mas a verdade é que nós não sabemos o suficiente nem para dizer que sim e nem que não. Nós estamos falando de um enterro deliberado. Estamos diante do mais antigo funeral de cerca de 300 mil anos. Isso seria uns 100 mil anos antes do que a gente conhecia como o mais antigo. Isso iria reescrever não só a história dos enterros, mas a da humanidade inteira e como também nós nos enxergamos como espécie. Mas claro, isso só se um dia a gente puder, enfim, bater o martelo e dizer que esse é o primeiro enterro de toda a humanidade. Agora, por outro lado, nós temos muita certeza da existência de uma pequena criatura. Esse aqui é um exemplar de Homo erectus, e eles podiam chegar até 1,80 m, ou seja, do tamanho de um ser humano até relativamente alto para tamanhos cearenses. Porém, um Homo erectus poderia chegar a ser tão pequeno quanto simplesmente 1,40 m, o que em comparação fica realmente muito menor do que o nosso ser humano padrão. Apesar disso, os Homo erectus não são a menor espécie humana da história, apesar de que um dia eles iriam se tornar. E isso iria acontecer ao chegar em um lugar um tanto quanto estranho. Nesse mapa podemos ver a África e as ilhas do norte da Oceania, e elas são bem distantes entre si. E para visualizar o quão longe os Homo erectus foram, vamos supor que eles são esses cubinhos aqui. Pois é, o Homo erectus foi simplesmente capaz de ir do leste africano caminhando a pé com suas próprias pernas até o leste asiático, o que é bastante chão. E bom, essa foi a primeira grande migração de uma espécie humana fora da África. Isso aconteceu há mais de 1,5 milhão de anos. E há cerca de 1 milhão de anos, um grupo de Homo erectus acabou tomando
um pequeno desvio e foi até a ilha de Java, na atual Indonésia. Porém, bem aqui, eles encontraram uma barreira invisível que impediu a sua expansão até a Austrália. Essa aqui é a linha de Wallace. E esse é Alfred Russel Wallace. Esse cara era um naturalista que praticamente criou a teoria da evolução mais ou menos na mesma época que Darwin. E depois de estudar espécies dessa região do globo, ele acabou percebendo uma coisa muito curiosa, que as espécies daqui pra cá eram bem diferentes das daqui pra cá. Ou seja, havia uma espécie de linha, uma barreira separando essas duas realidades. As espécies simplesmente conseguiam atravessar o mar de uma ilha para outra desse lado da linha, e o mesmo acontecia do outro lado da linha. Porém, havia uma dificuldade muito maior de ir de uma ilha de um lado da linha para o outro. É como se realmente houvesse uma barreira invisível ali no meio. E o pior é que isso é ainda mais estranho quando a gente começa a olhar para as distâncias dessas ilhas. Por exemplo, daqui da ilha de Java para a ilha de Bornéu são pelo menos longos 330 quilômetros. Mas pelo fato das duas ilhas estarem do mesmo lado da linha, então tudo bem. As espécies daqui são encontradas facilmente aqui também, ou pelo menos algum parente próximo. Porém, veja que daqui dessa ilha chamada Bali até essa outra chamada de Sonda Ocidental, você tem 35 quilômetros, o que em comparação é quase que uma distância 10 vezes menor do que essa aqui. Mas ainda assim, Wallace registrou que essas espécies de cada lado não se encontram. Realmente parece que existe uma barreira invisível aqui. E para nossa sorte, ela não é tão invisível assim. Nós não conseguimos visualizar essa linha de maneira física nesse mapa aqui, que mostra apenas o que está acima do nível do mar. Mas nós podemos ver a linha de Wallace nesse outro mapa aqui. Aqui nós podemos ver não só o que está acima do nível do mar, mas abaixo também. Esse é um mapa da profundidade do mar, em que os tons de azul mais escuro são lugares mais profundos e os tons mais claros são mais rasos. Tá, então vamos supor que o nível do mar baixou 120 metros, o que seria algo compatível com o nível de baixa durante as eras glaciais. O que, beleza. Nesse cenário, o que será que aconteceria com a terra firme? Bom, aconteceria isso aqui. Esse mapa mostra em cinza claro que a terra firme iria se expandir pelas antigas águas rasas e faria, por exemplo, com que a Argentina ganhasse consideravelmente mais território. A Argentina iria ganhar toda essa área cinza claro de terra firme. Isso também faria com que a Flórida ficasse muito mais larga, olha que curioso, e faria com que a Inglaterra se unisse à França. Quem ia imaginar uma coisa dessa? E assim era o mundo há mais ou menos 1 milhão de anos atrás, quando o Homo erectus estava em franca expansão. Foi precisamente por causa do baixo nível do mar que o Homo erectus pôde simplesmente caminhar até lugares que hoje são ilhas. Ele saiu a pé da África até chegar às ilhas da atual Indonésia, como Sumatra, Bornéu e Java. Na época, tudo estava conectado por terra firme. Porém, eles não conseguiram seguir adiante rumo à atual Austrália, porque as águas no caminho são muito mais fundas, e essa região permanece como oceano, mesmo que o nível do mar baixe 120 metros. Daqui em diante, apesar de geograficamente próximo, eram terras muito difíceis de se chegar por causa de um oceano persistente. E com isso podemos desenhar uma linha clara separando esses dois mundos diferentes. Essa é a linha que Wallace desenhou há mais de 1,5 séculos. Uma barreira impossível de atravessar. Ou quase. A verdade é que apesar dessa linha separar duas realidades bem diferentes, isso não quer dizer que de vez em quando essas espécies não pudessem acabar atravessando. E para entender isso, olhe mais uma vez com atenção para a distância da ilha de Bali para a Sonda Ocidental. São pouco mais de 30 quilômetros, o que definitivamente impede que o Homo erectus atravessem isso caminhando, certo? Mas veja bem, 30 quilômetros, isso não é tanta coisa assim, é ainda perto o suficiente para que, sei lá, por exemplo, um tsunami ou uma tempestade forte o suficiente possa carregar pelo menos alguns indivíduos
de Homo erectus de um lado da linha de Wallace para o outro. Tudo bem que um evento catastrófico como esses é raro durante o nosso tempo de vida humano, mas ao longo de muitos milhares de anos é até provável de acontecer, e diversas vezes. Ou seja, cenas como essa aqui poderiam acontecer de vez em quando. Um Homo erectus agarrado a um tronco de árvore boiando à deriva em um dia não muito ideal. Ok, vamos supor que esse cubinho aqui é esse desafortunado Homo erectus. E aí, ele saiu boiando por aí. Ele poderia talvez ir boiando e em direção rumo ao mar aberto, que certamente não daria um final muito feliz pro nosso amigo. Seria terrível. Mas talvez ao invés disso, e quem sabe até mais provável, é ele ir para a ilha mais próxima, boiando acidentalmente. E é aqui que coisas estranhas iriam começar a acontecer. Porque veja bem, a espécie Homo erectus passou até então a sua existência inteira num continente, uma massa de terra enorme. Isso significa que uma espécie daqui poderia vir para cá e outra de lá viesse para cá, fazendo com que elas ficassem mais espalhadas e misturadas. Ou seja, em um único lugar você poderia encontrar uma diversidade de espécies relativamente alta. E quando você tem uma grande diversidade de espécies no total, você acaba tendo mais espécies de predadores e também mais espécies que podem servir de alimento. Ou seja, em teoria você tem muita comida e também uma galera querendo te comer. Que delícia! Isso é o que acontece no continente, mas em uma ilha, ainda mais uma ilha sempre isolada pelo oceano, as coisas são mais estranhas. Veja, por exemplo, o caso de uma ilha bem aqui. Essa aqui é a ilha de Sonda Ocidental, que na época estava conectada à ilha de Flores. Essa ilha, mesmo com o nível do mar 120 metros mais baixo, ainda não se liga a nada. Essa ilha não se liga nem ao continente asiático e nem em direção à Oceania. Ela está simplesmente no meio do caminho, isolada de tudo. Então, em regra, uma espécie asiática que está por aqui não chega na ilha, e nem uma espécie que vem da Oceania. Mas, salvo algumas poucas exceções, uma espécie como a do Homo erectus poderia chegar acidentalmente à ilha. Certo, então um pequeno grupo de Homo erectus foi acabar parando acidentalmente numa pequena massa de terra com um menor número de outras espécies. Lá, eles não precisavam se preocupar com um terrível predador, mas o problema é que com uma menor quantidade de comida surgiu um problema sério, e por causa disso eles tiveram que se adaptar. Vamos supor que cada cubinho desse bem aqui equivale a 100 calorias por dia. E bom, assim que eles chegaram nessa ilha, eles precisavam de 2.000 calorias por dia, ou seja, 20 cubinhos. Porém, acontece que na ilha, eles só encontraram disponíveis 1.500 calorias por dia, ou 15 cubinhos. Bom, os números podem não ser exatos, mas eles contam uma história bem real. Tá, isso significa então que eles deixaram de consumir 500 calorias? Ou 5 cubinhos. Isso aqui significa 25% daquelas 2.000 calorias originais, o que é um número bem grande. Isso pode fazer esses coleguinhas bem aqui acabarem passando fome. Eles podem ficar sem energia para se reproduzir, para caçar ou coletar, e assim podem acabar morrendo. Porém, dentro da espécie há uma variação entre cada indivíduo, e alguns eram capazes de sobreviver e funcionar com menos calorias. Digamos, por exemplo, que alguns deles precisavam de 300 calorias a menos para sobreviver, digamos 1.700 calorias diárias, ou 17 cubinhos. Então, quando a disponibilidade foi reduzida para 1.500 calorias, isso significa uma redução de apenas 2 cubinhos, ou 200 calorias. E isso aqui representa apenas um pouco mais de 11% do total original de 1.700. O que, beleza, 11% menos calorias ainda é razoável, mas ainda assim é algo bem menor do que aqueles 25% de redução. Então, em resumo, isso nos mostra que os indivíduos que naturalmente precisavam de menos calorias eram capazes de sobreviver
com menos problemas. E olha só que curioso, foi assim que surgiu uma tendência ao longo de gerações. A tendência de que os indivíduos que precisavam de menos calorias iriam sobreviver mais e deixar mais descendentes, assim tornando essa característica cada vez mais comum e mais acentuada. Ok, impressionante isso, mas como que esses indivíduos conseguiam diminuir a sua necessidade de calorias? Bom, eles eram simplesmente menores. Eles tinham uma altura menor e pesavam menos, havia menos células e menos biomassa para sustentar. Com isso, cada geração que passava, os Homo erectus ficaram em média menores, até que depois de uns 300 mil anos na ilha, eles foram de uma altura média de cerca de 1,60 a ter uma altura média de 1 metro. E bom, na verdade eles adquiriram várias outras adaptações que o fizeram se tornar integralmente uma nova espécie. Assim nasceu o Homo floresiensis, que tem esse nome porque foram descobertos justamente na Ilha de Flores. E bom, o Homo floresiensis é realmente muito menor do que qualquer outra espécie humana que conhecemos. Em comparação com os Homo sapiens, os floresienses eram realmente muito baixinhos, podendo bater até na nossa cintura mais ou menos. E além de baixinhos, os Homo floresiensis tinham braços proporcionalmente longos. E é por isso que acredita-se que eles poderiam passar um bom tempo nas árvores. Eles teriam braços longos para isso. E eles tinham crânios proporcionalmente menores, 1/3 do volume do nosso, o que dá mais ou menos o tamanho de um melão. Mas isso não quer dizer que eles tinham ficado menos inteligentes. Eles ainda eram capazes de domar o fogo. Assim eles conseguiam cozinhar alimentos. E além disso, eram capazes de fazer ferramentas de pedra lascada. Coisa complexa, eu não saberia fazer isso. Você saberia? Inclusive, curiosamente, os Homo floresienses caçavam ratos gigantes de 8 quilos. Inclusive, olha só um floresiensis carregando um ratão desse aqui. É proporcionalmente muito grande. E o detalhe é que esses ratos existem até hoje na ilha. Pois é, muito bem. Mas acontece que nem tudo nessa história são flores. Não se sabe ao certo, mas há provavelmente cerca de 50 mil anos, os Homo floresiensis foram extintos. Não sabemos se isso aconteceu por uma mudança climática ou se foi por causa da chegada do Homo sapiens nessa ilha, mas o que sobrou desses pequenos humanos foram suas ferramentas, seus ossos e talvez até histórias sobre eles. Até hoje há uma lenda muito antiga na Indonésia, a lenda de Ebu Gogo, uma mulher muito baixa que anda por entre as árvores e pode ser uma lembrança distante da menor espécie humana que já caminhou sobre esse planeta. Agora, como que faz para ter uma lembrança de uma espécie humana que não tem um rosto? Rostos humanos são a melhor maneira de se criar uma imagem mental para se identificar alguém. Por isso que quando nós descobrimos os ossos de uma nova espécie humana extinta, nós queremos logo saber como ela era, principalmente a cara dela. E normalmente nós precisamos de vários ossos para que a gente possa ter alguma certeza na hora de dizer qual que era o corpo e a cara dessa espécie extinta. Porém, existe uma espécie humana que foi descoberta sem um rosto e praticamente sem um corpo. Agora, para saber como que esses seres humanos perderam o seu rosto pelo tempo, temos que antes voltar no tempo. Mas não tanto. Vamos voltar um pouco menos de um século para o passado. Em 1931, uma expedição foi feita para a Indonésia, especificamente bem aqui, na ilha de Java, próximo ao rio Solo. Por ali foi encontrado isso aqui. Estes são pedaços de um crânio. E vendo que poderia render mais descobertas, eles continuaram a cavar no mesmo lugar durante os 2 anos seguintes. E aí eles descobriram mais 2 crânios. E depois mais outros. E depois mais. E mais, e mais, e mais. Até chegar a um ponto que eles tinham descoberto crânios equivalentes a 12 indivíduos. E ainda descobriram mais algumas tíbias. E olha, é raro já você encontrar ossos de um indivíduo fossilizado. Agora você encontrar 12. Tudo no mesmo lugar. Realmente isso é impressionante. Isso foi basicamente como ganhar na loteria da paleoantropologia. Agora o problema é que a paleoantropologia estava ainda engateando quase há
um século atrás e não havia conhecimento suficiente para saber o que exatamente eles estavam lidando aqui. Na época, um dos líderes da expedição disse que parecia que eles estavam lidando com ossos de neandertais, mas esses indivíduos foram classificados como Homo soloensis, uma então nova espécie humana com um nome em homenagem ao rio Solo ali perto. Porém, nesses anos seguintes, alguns outros estudiosos disseram que esses ossos, na verdade, se tratavam apenas de Homo sapiens pré-históricos. Seria como eu e você, a nossa espécie. E assim a classificação permaneceu incerta por um tempo, até que a comunidade científica ficou muito mais inclinada a dizer que, na realidade, esses ossos aqui são de Homo erectus, e assim são classificados oficialmente até hoje. Pois é, graças a muitos ossos de Homo erectus espalhados por aí, nós podemos reconstruir um corpo e um rosto dessa espécie. Pois é, os Homo erectus podem ser vistos como, de longe, a espécie humana mais bem-sucedida da história. Enquanto que, por exemplo, nós, sapiens, existimos durante cerca de uns 300 mil anos, os erectus passaram pelo menos 1,5 milhão de anos andando por aí. Isso é pelo menos 5 vezes mais tempo do que nós, sapiens, tivemos aqui na Terra. E é claro que durante todo esse tempo, os erectus acabaram deixando muitos ossos fossilizados espalhados por aí, e a gente, aqui do presente, pode analisar e atribuir rostos para eles. Pois é, e quanto mais ossos, principalmente os do crânio, mais fácil fica para a gente conseguir atribuir um rosto para eles. Isso tudo aqui facilita muito. Então, se a gente descobrir poucos ossos, não só a gente põe em dúvida o rosto daquele possível hominídeo, mas talvez comece até a questionar a própria existência de uma nova espécie. Agora, o que eu quero dizer com isso exatamente? Bom, para deixar claro, vamos fazer agora um exercício mental. Vamos imaginar que você está participando de uma expedição hipotética, na qual você é o líder. E essa expedição hipotética está indo para uma caverna imaginária. E aqui nessa caverna imaginária você descobriu isso aqui. Esse é um pedacinho de um osso do mindinho. E ok, tudo bem, isso aqui realmente parece pouco, uma coisinha de nada. E realmente, por si só, isso pode não significar nada de tão especial. É difícil dizer apenas com um ossinho tão pequenininho que nós descobrimos uma nova espécie. A princípio, para se criar uma nova espécie, você tem que, sei lá, arranjar um esqueleto decentemente completo, né? Alguma coisa que facilite a identificação de uma nova espécie. Só assim vai ser possível, com base nos ossos, perceber algumas características únicas o suficiente para se criar um consenso entre cientistas e dizer que finalmente aquilo se trata de uma nova espécie de fato. Isso quer dizer então que aquele ossinho que você encontrou naquela caverna imaginária pode talvez não se tratar de uma nova espécie. Pode ser que, sei lá, esse aqui pode ser um ossinho de, sei lá, uma espécie que a gente já conhece, Homo sapiens, talvez um Neandertal. A princípio, com uma coisinha desse tamanho, não daria pra dizer tanta coisa. Mas às vezes dá. Na realidade, essa necessidade de se ter vários ossos para poder se juntar todos eles e formar um esqueleto mais completo, para assim conseguir identificar uma nova espécie extinta, pode ser verdade para animais como dinossauros ou outras formas de vida que viveram há milhões de anos no passado. Entretanto, por outro lado, se você estiver falando de um tempo mais recente, de ossos como esse aqui que você descobriu, que são de algumas, talvez, dezenas, ou talvez algumas poucas centenas de milhares de anos, aí a gente abre uma porta. A porta da genética, certo? Então vamos dizer que isso aqui é uma fita de DNA. E você sabe, o DNA ele é meio frágil e tudo mais, e isso pode ser um problema. A cada 500 anos, a informação cai pela metade. Ou seja, existe uma tendência do DNA ir diminuindo cada vez mais, até não sobrar praticamente nada de útil para uma análise. Por isso que o DNA de dinossauros está para sempre perdido no tempo. Ou pelo menos seria necessário condições quase que inatingíveis de preservação para que o DNA de um dinossauro
fique, pelo menos, não tão danificado do que deveria pela ação do tempo. Só quase um milagre pra gente conseguir ver o DNA original de milhões de anos de um dinossauro. Porém, numa escala de tempo de apenas milhares de anos, nós acabamos retrocedendo o suficiente para que a gente encontre uma quantidade de DNA que seja razoável. Em fósseis de milhares de anos, nós ainda temos bastante perda de informação, é claro, mas ainda é possível descobrir muita coisa útil, especialmente se você tiver um pouco de sorte. E já que você está ali fazendo a sua expedição hipotética, vamos dizer que você não sabe bem o porquê, mas as condições às quais esse ossinho se preservou foram muito favoráveis à preservação do DNA. Para você ter uma ideia disso, toda amostra de DNA de um fóssil possui isso aqui, uma contaminação de micro-organismos. Então vamos dizer que estava lá um ser vivo ali do passado vivendo a sua vida e aí ele morreu. E aí ele acabou deixando pelo menos um osso fossilizado. E aí durante ou depois do falecimento do dono do osso, esses micróbios apareceram e ficaram por ali. E depois eles também morreram. E é claro, ao morrer, deixaram para trás o seu DNA de micróbio ali contaminando o negócio. E aí, por causa disso, saiba que geralmente em fósseis de neandertais, tipicamente temos para cada uma parte de DNA de fato neandertal, temos 99 de micróbios. Porém, lembre-se, nós estamos numa expedição hipotética e podemos dizer que você deu uma sorte absurda. Mais uma vez, parece que alguém ganhou na loteria da paleoantropologia. Nesse sigelo pequeno ossinho, temos uma proporção de 70 para o dono do osso e de apenas 30 para micro-organismos. Pois é, então com essa riqueza de DNA aqui nesse ossinho, você e o seu time descobrem que aquele material genético é distinto o suficiente para que você possa cogitar de que se trata de uma nova espécie humana. Tudo isso sem um corpo e sem um rosto. Então você está de parabéns. Conseguiu fazer muita coisa nessa expedição hipotética, numa caverna imaginária. Agora eu tenho que ser sincero com vocês, porque eu menti. Nós não estávamos lidando com uma expedição hipotética e nem com uma caverna imaginária. Tudo isso era real. Só você ali no meio da expedição é que não era. Mas todo o resto era real. A caverna, o ossinho, tudo. Incluindo esses números aqui. Tudo isso realmente aconteceu. E essa caverna bem aqui se chama Caverna Denisova. E é por isso que o dono desse ossinho aqui foi chamado de Denisovano. Uma nova espécie humana. Isso é meio estranho de pensar. Nós acabamos de conhecer alguém sem saber o seu rosto. Porém, isso não impediu os cientistas de tentar fazer um certo chute educado sobre a sua aparência, comparando o DNA denisovano com o nosso sapiens e o de neandertais. Tá, então como é que isso funcionou? Bom, você sabe que o DNA é uma sequência de letrinhas. Temos letrinhas A, T, C e G. E essas letrinhas geram as características corporais e faciais de nós humanos. Tipo o formato dos ossos que estão dentro da sua cabeça. E também como os músculos e a gordura ficam organizados debaixo da pele. E aí, olha só que doideira. Você pode alterar a aparência sem alterar o DNA. Como que faz isso? Com uma coisinha como essa. Essa coisinha é um tipo de molécula especial que pode se ligar em algum pedaço do seu DNA e alterar como ele expressa as suas características. E a gente pode ligar num canto, no outro e no outro e ter um certo grupo de características. Mas se a gente mudar um pouquinho, a gente pode ter um outro resultado. Sem mudar as letrinhas, apenas com uma pequena mudança nessas moléculas ligadas ao DNA, nós podemos fazer com que os ossos e tudo mais possam se organizar de forma diferente e gerar uma aparência diferente. E é claro que esses padrões de ligação podem ser específicos de cada espécie.
Por exemplo, esse padrão aqui pode ser o nosso Sapiens. Já esse outro padrão pode ser dos Neandertais. E desse outro jeito pode ser para os denisovanos. E aí o que foi que os cientistas fizeram? Eles pensaram que, bom, se esse padrão gera esse rosto e esse padrão gera esse rosto, será que com base nesse padrão nós não podemos saber qual é esse rosto? Mas é claro que um estudo não poderia chegar já direto no rosto. Ele teria que primeiro entender o que está debaixo dele. Então eles viram que esse padrão humano gera esse tipo de crânio humano. Esse padrão neandertal gera esse crânio neandertal. E esse padrão denisovano, com base nos seus modelos de previsão, geraram esse formato de crânio. E aí podemos ver que esse modelo de previsão do crânio de um denisovano, em comparação com o de um neandertal e um de um sapiens, ele possui uma característica bem evidente. A cara dele é mais larga. Se a gente aproximar mais, podemos ver que essas laterais do crânio denisovano são mais saltadas do que os neandertais e nós humanos. Além de que a mandíbula é mais larga do que essas outras duas espécies humanas. E além dessa coisa mais óbvia, perceberam que o queixo dele era um pouco menos pronunciado. Eles eram meio desqueixados. Então, com base nesse modelo aqui, nesse chute educado, foi possível fazer um outro ainda mais ousado. Dar um rosto para os denisovanos. Essa aqui é uma impressão artística baseada nos estudos. Essa seria a mulher dona desse mindinho aqui. Isso é realmente muito impressionante como a gente conseguiu tirar tanta coisa apenas do DNA. E para ter certeza mesmo de que era assim o rosto dos denisovanos, nós precisamos de algo mais. Nós precisamos de um esqueleto mais completo. Sendo que a gente nunca encontrou um esqueleto completo de um denisovano. Muito triste isso. Mas teve uma coisinha que deixou a gente sonhando. Isso aqui não é um esqueleto completo. Tudo bem. Mas essa aqui é uma mandíbula de um denisovano. Foi encontrada numa caverna no Tibete. E isso aqui foi encontrado depois dessa imagem ter sido feita. E isso foi, digamos, bem interessante, porque agora seria possível ver se algumas previsões desse modelo, desse crânio aqui, realmente estavam certas, porque afinal de contas agora nós temos uma mandíbula de verdade para comparar. E olha só, essa mandíbula aqui realmente era até bem parecida com a que encontraram. Muitas das previsões feitas aqui, então, se provaram corretas. Tá ficando interessante, tá começando a ter mais certeza de um negócio aqui. Mas é bom a gente ter calma, porque pra gente realmente encontrar um rosto perdido no tempo, a gente precisa, sabe, de um esqueleto, de vários crânios. Não tem muito o que fazer. Descobrir um rosto denisovano só com o DNA e alguns poucos fragmentos ósseos é impossível. Não dá pra gente ter certeza. A gente precisa de mais ossos. E talvez a gente já tenha encontrado. Ao analisar o DNA denisovano e comparar com o nosso DNA, descobriu-se que nós humanos temos DNA denisovano, o que significa que, assim como os neandertais, os denisovanos também olharam para nós sapiens e pensaram em fazer um amor gostoso. E essa safadezinha foi que gerou um DNA humano atual com um pouquinho de DNA denisovano. Porém, em algumas pessoas, isso pode ser um pouco mais. Agora, quem tem mais DNA denisovano? Quem vive por aqui, nessa região, pela Oceania. Tá, mas espera, isso é meio estranho, porque os poucos fósseis denisovanos que temos não ficam na Oceania, eles ficam na Ásia, mas na sua parte central. Foi por aqui, por exemplo, que foi encontrado o mindinho, e por aqui que foi encontrado a mandíbula, por exemplo. Isso quer dizer então que possivelmente existem vários fósseis denisovanos ainda serem descobertos por aqui pela Oceania. Mas isso é ainda mais estranho quando a gente pensa que essa região da Oceania já tem muitos fósseis, ela já é muito explorada. E se esse lugar aqui tem tantos denisovanos, então a gente já deveria ter encontrado. Então aonde estão os seus restos mortais? Será que eles simplesmente desapareceram? Seus rostos foram
perdidos para sempre no tempo? Bom, para explicar isso, vamos dizer que aqui tem uma população humana, aqui tem uma população humana, e aqui tem outra e um aqui na Oceania. E aí, essa aqui da Oceania ganhou o DNA denisovano, essa outra aqui ganhou o DNA denisovano, e essa aqui também, e essa outra também. O DNA denisovano estava em todos os lugares, claro, mas por algum motivo essas populações aqui não deixaram descendentes nos dias de hoje, e só sobrou as dessa daqui da Oceania. Ou ainda pode ser que também, por acaso, a gente pode ter uma certa população pequena de sapiens que recebeu um DNA denisovano, que era em proporção até bastante alto, porém houve ondas de migração posterior em que chegaram mais sapiens e acabaram diluindo cada vez mais esse DNA denisovano na população em geral. E aí a gente tem que pensar que isso aconteceu em todos os lugares do mundo, com exceção da Oceania. Isso, bom, de certa forma explicaria, mas ainda assim é estranho, é bizarro pensar que somente um único lugar o acaso acabou não apagando o DNA denisovano em nós sapiens. Por isso que talvez, de repente, seja mais provável a gente encontrar uma explicação que não dependa tanto do acaso. Pode ser que, sei lá, nós humanos somos falhos. Para entender isso, veja esse crânio. Esse crânio foi descoberto na China em 2018 e foi classificado como uma nova espécie humana. Esse é o Homo longi. Porém, graças a uma cárie que a gente pode ver bem aqui, não é o dente, é a cárie, tá? Eles encontraram DNA e nesse material genético acabaram fazendo uma descoberta. Aqui tinha um DNA muito parecido com o denisovano, que foi encontrado a milhares de quilômetros dali, nessa caverna. E assim, ainda não é um grande consenso entre os cientistas, mas isso faria com que esse crânio fosse o primeiro crânio denisovano, e com isso daria pra gente chegar muito mais perto em bater o martelo dessa imagem do rosto denisovano. E assim, pode ser até que isso aqui não seja denisovano, mas o que é interessante ver aqui é que nós humanos podemos errar nas nossas classificações. A gente pode cometer erros, cometer bobices. E se esse processo de reconhecer um erro de classificação está aos poucos acontecendo para o Homo longi, então, quem sabe, alguns cientistas pensaram que não seja uma hora de revisar os fósseis do Homo soloensis. Pois é, existe uma hipótese que tem ganhado corpo e rosto no momento na comunidade científica. Uma hipótese de que esses crânios e tíbias descobertos há quase um século na realidade não são Homo soloensis e nem Homo erectus, mas sim denisovanos que viviam na Indonésia, na Oceania, na região onde nós temos uma maior porcentagem de DNA denisovano. Isso explicaria por que existe tanto DNA denisovano em sapiens na Oceania. E aí, assim, a gente teria muito material físico finalmente para analisar dos denisovanos. E nós poderíamos, enfim, pôr um rosto nesses humanos. Essas serão cenas dos próximos capítulos. Os capítulos da história de uma espécie humana que perdeu mais do que 2 olhos, um nariz e uma boca. Eles, os denisovanos, junto com os homonalede e floresienses, são 3 espécies humanas que fizeram companhia para os nossos antepassados e agora fazem companhia para você na sua mente.